Engrandecido seja o teu nome hoje e sempre. Que cada canção, Deus, nessa noite, Pai, acabamos de exaltar, Deus, a tua grandeza, a tua santidade, a tua beleza, a tua majestade, o teu poder. São tantos atributos, Deus, que o Senhor possui, que passaríamos a noite aqui, Pai, te elogiando, Senhor Deus. Exaltado seja o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu és Deus bom, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és generoso, Tu és misericordioso. Deus, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite agradecer a tudo que o Senhor e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos, que acabaram de ofertar no altar do Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida deles, e lhe dê, Senhor Deus, a graça, paz e prosperidade, que no nome santo de Jesus, o Senhor faça resplandecer, Deus, o Teu rosto e a graça do Senhor sobre cada um de nós. Agora, Pai, sobre a Tua palavra que iremos ler e compartilhar, que esta palavra encontre um lugar em cada coração, Deus, que nada possa tirar, Deus, a nossa atenção do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Salmo 100. Amém, irmãos? Ó, Salmo 100. Amém, irmãos? Amém. Ah, tá. Eu esqueci. Será que ouviram? Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com o quê? Entre na sua presença com cânticos. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem em suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Irmãos, falar sobre adoração, uma adoração alegre, uma adoração, como diz alguns mais modernos, extravagante. Eu não gostava muito desse termo, não, mas eu acho que ele é propício para esse momento. E hoje queremos compartilhar esse salmo, Salmo 100. Falar sobre a alegria na adoração, porque adorar a Deus, irmãos, é mais que um momento, mais que esta 1h20. Adorar a Deus não é só o gesto de cantar as lindas canções que, diga-se de passagem, que parece que intencionalmente, todas elas falando da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Adorar a Deus é mais que levantar as mãos, dar glória a Ele, isso também é claro. Adorar a Deus é mais que tirar esta hora do dia, ou melhor, da noite, e diga-se de passagem que para alguns é só esta hora durante a semana inteira, porque a quinta não existe para adorar, para a maioria dos crentes de hoje. E alguns até celebram porque não tem mais a EBD. E não se inscreve na escola de líderes. Então, na verdade, eu não sei o que fazemos todos os domingos, se eu não quero mais adorar a Deus. Porque adorar passou a ser um momento, passou a ser uma hora, passou um dia, passou a ser 4 canções. E adorar a Deus é um estilo de vida. É todos os dias. É o acordar, é levantar, e para aqueles que conseguem dormir.
É quando tudo está bem, eu adoro. Quando tudo não está bem, eu continuo adorando, porque adorar não é circunstancial, não é de acordo com o meu coração, porque se for de acordo com o meu coração, eu não adoro, irmãos, porque o coração tem razões que a própria razão desconhece, diz o filósofo. Então eu não adoro pela emoção do meu coração, porque no dia que eu estou bem eu não quero adorar, eu quero adorar, no dia que eu estou mal eu não quero. Então, se eu estou bem com alguém, eu adoro. Se eu estou bem com minha esposa, eu adoro. Mas se num dia tiver uma briguinha com ela, pronto, eu já não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula, eu não vou mais com o pastor, porque hoje ele falou demais. Porque a minha adoração é circunstancial. A minha adoração depende da circunstância e do sentimento do outro. Não, nunca foi sobre isso. Adorar não depende do outro. Adorar depende do meu estilo de vida com Deus. Deus está te convidando nessa noite a ter uma vida de adoração alegre. Eu sou de um tempo em que nós íamos num espaço de celebração para adorar, irmãos, que se você respirasse fora do tempo, eu então estaria no sal, né? Porque eu respiro não fora do tempo, não tem tempo. Se você entrasse no momento de celebração, após o início da celebração, você teria uma conversa com os diáconos depois. E se o pastor ou o líder, alguém estivesse orando, e alguém passasse no meio, irmãos, que irreverência. Você é velho, né, pastor? Não, foi esses dias, irmãos. Foi poucos dias atrás. Irmãos. Isso aqui, esse instrumento aqui, era do cão. É sério, irmãos. Não poderia ter na igreja, não. Bater, guitarra. É instrumento classificado como instrumento do capeta, porque era do rock. E estava associado a essas coisas. Porque a adoração, nós entendíamos que estava associada às coisas. E quando eu entendo que a adoração é um estilo de vida, tudo fica mais leve, suave. Eu não vou perder a reverência, o temor ao meu Deus, porque eu não estou de gravata, ou porque a parede é preta. Inclusive o pastor. E aí, não é? Não pode? Alegria na adoração. Nós não estamos em um funeral. Nós estamos na presença de um Deus vivo. Então, se Deus está vivo, por que a nossa celebração deve ser um funeral? E nem todo funeral. Diga-se de passagem que no meu, que não vai ser em breve. Irmãos, eu quero ver festa. Eu já falei isso com Camila. Eu sei que ela não vai aceitar isso muito bem, mas não vou estar aqui. Festa. Primeiro que eu já estou no céu. Então o problema vai ser de vocês que vão ficar por aqui. Soltem fogos. Celebrem a Deus. Cantem louvores a Deus. Agora não fica esse negócio assim. Nossa, ele era um pastor tão bom. Celebre a Deus, irmãos. A nossa expressão de adoração aqui deve ser a mesma em casa, no trabalho. O salmista, nem entrei no salmo ainda, hein? O salmista, e aí nós sabemos de quem é esse salmo. Alguns de Davi,
Mas esse especificamente nós não sabemos. Pode ser que seja de Davi, mas não tem a classificação. Não sabemos também, inclusive, datar esse salmo. Mas uma coisa é um salmo de ação de graças ao nosso Deus. Quase todos os salmos nós temos uma noção de data, nós temos uma noção do escritor, alguns dedicados a Davi e outros salmistas, mas esse aqui, ao salmodiar, nós não conseguimos identificar quem é. Mas há expressões importantes aqui para uma adoração alegre, irmãos. Me ajuda aí, irmão, dá um glória a Deus aí. Nós estamos falando sobre alegria e o negócio está parado. Ajuda aí. Porque se você ficar parado, esse negócio está mórbido demais, eu vou parar aqui. A não ser que você queira que eu pare. Porque, irmãos, adorar a Deus, segundo o salmista, tem algumas coisas importantes. Primeiro, adore a Deus com verdade e com entusiasmo. Verso 1 diz assim: celebre ou aclame ao Senhor com júbilo. Uma pessoa jubilosa, uma pessoa alegre, uma pessoa expansiva, uma pessoa cheia de entusiasmo, é uma pessoa quando chega num lugar, você fica até constrangido de ficar na presença daquela pessoa. Que você fica assim, eu não tenho tanta razão para essa pessoa, por que você está tão alegre desse jeito? Eu não sei se você já foi tocado desse jeito. Chegou num lugar, gente tão alegre, você, por que está tão alegre desse jeito? Eu já falei isso aqui, eu tinha uma professora no ensino médio, bem recente, que era impressionante. Ela mora no meu bairro, hoje eu descobri, essa semana eu descobri. Impressionante, irmãos. Olha que na minha juventude, ela entrava em sala de aula, mas com um sorriso. Meu Deus, que essa mulher sorri tanto. E teve gente que foi questionar, por que você sorri tanto? A resposta dela, Jesus na minha vida. Cristo na minha vida. Você acha que não tinha dia que ela estava, nossa, eu não quero entrar nessa turma não, porque essa turma aqui é de Deus. Muito provavelmente, mas ela entrava sorrindo e ganhava todo mundo. Até os bagunceiros ficavam assim, essa professora é legal. Porque o sorriso, irmãos, é o espelho da alma, como diz. O sorriso traz alegria para o outro. Você já viu aquela experiência num trem? Um rapaz está com um tablet, sei lá, um aparelho lá. E ele começa a ver um vídeo, nada, não está vendo nada, com fone, e ele começa a rir, do nada, assim, rir, e todo mundo começa a olhar, fica meio constrangido. 3 minutinhos depois, está todo mundo sorrindo. Porque isso vai passando, irmãos. Chegue num ambiente carregado, pesado, você fala assim, meu Deus, que ambiente ruim. Na presença de Deus é a mesma coisa. Então a primeira coisa para termos uma adoração alegre é sermos verdadeiros diante de Deus, jubilosos diante do Senhor. Seja menos carrancudo, seja menos ranzinza. A vida já é tão densa, já é tão pesada, as pessoas nos cobram tanto. A esposa, o filho, o trabalho, sei lá, a vida. Seja menos. Sorri mais. Bota sorrisão amarelo na cara. Sorri. Viva a vida com leveza, porque a vida é vapor, diz Tiago. A vida é sopro, e às vezes quando nós mesmos percebemos, já passou, irmãos. Ainda ontem eu estava saindo do seminário. Hoje já tem mais de 20 anos. Ainda ontem, hoje eu sou avô. Misericórdia, Jesus. Aí você diz, mas ele só parece ter uns 30 e pouco. É isso. É isso. Casa e começa cedo.
Você está entendendo? Você está entendendo em nome de Jesus? A alegria na adoração requer um coração verdadeiro diante de Deus. Aclame ao Senhor todos. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Mas antes, C.S. Lewis diz que a alegria é a série mais preocupada de Deus. C.S. Lewis diz que a alegria é o que mais preocupa o coração de Deus. Porque Deus se preocupa com seu povo. Por isso, irmãos, no nome de Jesus, há uma segunda verdade para a nossa adoração ser alegre. Servir ao Senhor servir com alegria. Não é com pesar. Servir. O salmista diz assim: servir ao Senhor com alegria. Tem gente que nem serve e não é alegre. Tem gente que serve e é alegre. Tem gente que serve, mas também não é alegre. Por que eu vou servir a um Deus lindo, perfeito, ranzinza, coração fechado, amargurado e triste? Para quê? Será que Deus vai querer, vai aceitar o meu serviço? Você já pensou, meus irmãos, chegar aqui depois de um dia inteiro, uma semana inteira de trabalho de cada um de vocês, todo ranzinza, cara fechada para você. Boa noite, meus irmãos. Abra a palavra do Senhor Deus aí. Muitos irmãos andando aí, em reverência aí. Vamos parar com isso aí. Muitos irmãos aí no bebedouro. Dá vontade de fazer. Mas, já pensou? Assim vocês sorriem, né? Ah, já sei qual é o segredo. Você já pensou? O ambiente fica pesado. E diga-se de passagem que talvez alguns nem voltassem. Irmão, servir é um privilégio. Servir a Deus é uma honra. Você sabe por quê? Vamos ser sinceros. Um Deus que fez tudo do nada, para que Ele quer a minha ajuda para alguma coisa? Um Deus que faz do pó um ser humano, sopra em suas narinas, traz vida, e depois fala assim: agora eu vou precisar de você? Vamos ser sinceros que Deus não precisa nada da gente? Então, é uma honra servir ao Senhor e servir com alegria. É um privilégio. Ele poderia, Ele mesmo fazer tudo. Ele poderia enviar um exército de anjos dos céus para fazer tudo, tocar, cantar, e diga-se de passagem que bem melhor. Pregar infinitamente melhor, conhece tudo de hermenêutica, conhece tudo de exegese, conhece tudo, de tudo, conhece tudo, porque ele conhece o próprio Deus, vive com o próprio Deus, dia e noite, adorando a Deus, servindo a Deus. Seria mais fácil assim: vai anjos, fazem tudo lá. Mas não, ele escolheu quem? Nós. Eu e você. Então sirva ao Senhor. Faça alguma coisa, porque você nasceu para esse propósito, para adorar a Deus e servi-lo. Para de criticar tudo. Que a vida não deve ser assim, como você ou como eu. A vida não é como você quer. E diga-se de passagem que às vezes a vida não é nada como nós gostaríamos que fosse. Porque se ela fosse tudo do meu jeito, Jesus seria desagradável para a maioria. Ou o contrário também. Então, o que é que eu devo fazer para suavizar na vida? Servir ao Senhor. Se Deus me tirar esse privilégio, irmãos, me tirou tudo. Porque eu sei que tem pessoas bem melhores. Tem pessoas infinitamente melhor. Mas Ele nos escolheu.
Por isso que o salmista diz assim: servir ao Senhor com alegria. Então, se for fazer, faça com alegria, com leveza. Está pesado. Não pode estar pesado. Talvez o pesado está o trabalho. Se lá está leve e aqui está pesado, tem alguma coisa de errado com o meu e com o teu coração. Porque se lá eu sou pressionado e tratado como qualquer um, porque no outro dia, você sabe disso, você só é bom funcionário enquanto você está bem. Se você ficar doente, você acabou. Acabou, é simples. Bota outro no lugar e acabou. Dê 2 atestados seguidos e depois você me fala. Seu empresário fala assim: nossa, que satisfação ter um funcionário doente. Só somos bons lá, bem. Ficou doente, acabou. Às vezes não precisa nem ficar doente. Se cometer 2 faltas ou 2 falhas, bota outro. Ele diz assim: a fila é longa. Então, se lá está mais leve do que aqui, eu ainda não entendi o estilo de adoração alegre. Eu não entendi. Não entendi. Porque quando eu estou trabalhando, é uma coisa. Mas quando eu estou neste ambiente, a vida deve ser bem mais agradável. Mas há uma terceira lição nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Verso 3 diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Aqui, todo adorador extravagante sabe que Deus é soberano. Não é sobre ele. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a minha alegria. O salmista diz assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Reconheçam a grandiosidade dele. Reconheçam a soberania dele. Toda pessoa que vive um estilo de adoração sabe da soberania de Deus. Ele até pode questionar algumas coisas em sua vida, mas sabe que o que acontece com ele, com a pessoa, às vezes alguma situação não agradável, ele entende que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. Deus não perdeu o controle, irmãos, de nada. Entenda isso. Se a minha adoração tem como estilo a alegria em Deus, eu entendo a sua soberania, mesmo quando aqui nessa vida, nessa realidade, as coisas não estão agradáveis. Deus é soberano quando eu estou bem de saúde, mas quando também eu não estou. Deus é soberano quando Ele sopra vida. Deus é soberano quando Ele tira. Deus é soberano quando Ele dá. Deus é soberano quando Ele não dá. Deus é soberano quando Ele diz sim. Deus é soberano quando Ele diz não. Reconheça que o Senhor é o nosso soberano. Deus não está aqui para nos servir. E quem tem um estilo de adoração alegre entende isso, a soberania de Deus. Isso é um conceito importante. Porque às vezes nós achamos que Deus está pronto para nos servir. Ele está pronto se Ele quiser nos servir. Quem deve estar pronto para servi-lo somos nós. Deus não precisa de bajulação. Deus precisa de adoradores. Por isso que Ele conhece os nossos corações. Então reconheça a soberania de Deus. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, agora, Ele é Deus. Está tudo certinho no seu casamento, na sua vida, Ele é Deus.
Se em algum momento alguma coisa não está legal, Ele continua sendo Deus. Então, pastor, o que é que eu devo fazer? Celebre. Ah, pastor, mas isso é fácil para você, para fulano, para ciclano. Quem disse? Eu sempre digo isso. Você sabe como é que está o meu coração agora? Nem eu sei, o da maioria. Poderia me lamentar, ficar em casa ou não vir, como alguns fazem porque sentiu dor de cabeça, hoje eu não vou na celebração. Mas foi trabalhar o dia inteiro. Porque ter é mais importante do que ser em Deus. Mas quem tem estilo de adoração, adora. Com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com dinheiro ou sem dinheiro. O salmista diz, o Senhor é bom. Ele ainda diz assim, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Quem tem adoração como estilo de vida, sabe que é cuidado por Deus. Ele diz, irmãos, o verso 3 ainda, ele diz, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Quem vive esse estilo de vida, sabe que é cuidado por Deus. Deus te fez, Deus nos fez, Deus nos gerou. É por isso que o salmista diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, ainda que o cálice transborda. Ó Deus, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E eu sabendo disso, Ele cuida, Ele tem cuidado da minha vida, da sua vida. Então viva um estilo de adoração alegre, entendendo que Deus está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando do seu trabalho, está cuidando da sua saúde. Eu não tenho nada disso, Ele continua cuidando. Você não precisa ver, você precisa crer que Ele está fazendo, e aí as coisas começam a acontecer. Irmãos, nós podemos trazer à existência o que não existe por meio da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está cuidando de você, porque o texto nos diz que nós somos dele. Se você acha que você não é dele, se você acha que a sua vida não pertence a ele, eu quero dizer que você está enganado. Você é dele. Você querendo ou não. Ah, pastor, eu estou afastado do Senhor. Você continua sendo dele. Talvez você não o queira, mas ele te quer. O salmista ainda diz, verso 4, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem graças e bendigam o seu nome. Quarto, quem tem um estilo de adoração alegre, quando chega nesse espaço aqui, é o nosso espaço. Eu não posso passar por essas portas. Eu estou indo porque, se eu não for, na quinta-feira o pastor vai puxar minha orelha. Não, não é sobre, pastor. Entrem pelas portas com ação de graças, de louvor, de adoração, rendendo graças ao Senhor, irmãos. O salmista repete nesse salmo, um pequeno salmo, alegria. Segundo Hernandes, esse salmo é uma expressão da verdadeira adoração a Deus.
E uma adoração a Deus sem alegria pode ser tudo menos adoração. E para concluir, o verso 5. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Pois o Senhor é bom. Reconheça o derramar da graça, da bondade e da fidelidade de Deus em todos e por todas as gerações. Por isso, irmãos, há alguns anos atrás, a igreja era para um grupo de pessoas. Era para todos, mas atingíamos um grupo. Hoje, a igreja do Senhor é para todos, de fato, que queiram servir. Jovens, adultos, crianças, adolescentes. Quando você ouve assim, a criança chegando assim, pastor, abri uma célula na escola, hein? Menino com 5 anos. Você tem noção que ele já entendeu a visão? Você tem noção que ele entendeu a visão? Ou seja, o pastor pode ir embora agora, que não tem problema, uma criança de 5 anos entendeu a visão. Pastor, abrir uma célula na escola, e ele leva a Bíblia na hora do recreio, senta com os coleguinhas e lê. Você tem noção? E o adulto mesmo? Nada. E teve outros, tá? Tem outro que já abriu célula. Já quer batizar também. Já me procurou umas 2 vezes. A gente dá um ninja de lá, um ninja de cá. Eu já falei, irmãos, que o próximo pastor dessa comunidade está aqui. Alguns devem falar assim, tomara que seja logo. Então, no nome de Jesus, querido, no nome do Senhor Jesus, entenda que é para essa geração. É para essa geração. Mas solta um pouquinho os braços, levante um pouco as mãos e dá um glória a Deus. Seja leve a tua adoração ao Senhor. Ah, pastor, não consigo, não sei, cada um tem o seu jeito e o seu momento. Mas seja você, adore ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Entre aqui ou na célula, onde você estiver, com muita verdade. E entenda que esta comunidade é para todas as gerações. Você vai ver jovem liderando célula, você vai ver jovens pregando, você vai ver jovens pastoreando, adultos, crianças, porque é para todos. E diga-se de passagem que Jesus disse assim, olha, enquanto os discípulos estavam tentando tirar as crianças perto dele, ele disse, o reino dos céus já pertence a elas. Então, se vier de afastar, afastam vocês, porque elas não. Então, no nome de Jesus, irmãos, nessa noite, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Vamos celebrar com muita leveza. Se entregue mais. Tira toda a amargura do coração. Sabe por quê? Porque isso desce para a alma. Se desce para a alma, adoece. E se adoece, aí você vai ter que buscar terapia, se for o caso. Ajuda. E às vezes você não sabe por quê. Você só vive sentindo um monte de dores. É muita amargura. É muita tristeza guardada. Transforme a tua tristeza em alegria. Jesus disse isso em João capítulo 16, concluindo, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, dizendo que ia deixar um consolador.
Ele disse assim: olha, por um leve, momentâneo momento, vocês vão sentir tristeza, mas iremos transformar a sua tristeza em alegria, porque virá o Consolador. No nome de Jesus. Essa é a noite de você transformar aquilo que te angustia, que traz muita tristeza, em alegria. Isso é adoração. E eu vou te garantir por meio da palavra, quando você começar a viver isso, em Deus, a vida fica mais leve. Inclusive, o marido fica mais leve. A esposa fica mais leve. O pastor, o trabalho. Porque senão fica tudo muito pesado. E ao final da vida, amargura e pesar. Eu quero te convidar no nome de Jesus. Coloque de pé, no nome do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos nessa noite. Também está conosco o pastor Samuel. O pastor Samuel pastoreou essa igreja por 14 anos, está aqui. Deus abençoe, pastor. Leandrinho também está ali. Neia está aí também? Neia. Agora que eu estou com óculos, consegui enxergar Leandrinho. Deus abençoe a toda a família, tá? No nome de Jesus. Aos nossos amigos, visitantes nessa noite, Deus abençoe